Olá. Pode Como é? começar. O bom de estar em um laboratório é que a gente pode experimentar. Olá, eu sou Zanza. E eu sou Zé, nós estamos aqui em mais um Labscast. E o tema de hoje é. Babado, amor e negócios. É isso aí. Amor e negócios. Negócios e amor. Então, vamos falar da gente, né? Amor e negócios. A gente percebeu que era interessante a gente falar sobre esse tema, porque muitas pessoas à nossa volta empreendem como casal. Sim. E aí a gente ficou pensando muito, assim, em vendo situações no trabalho, em como as pessoas negociam, né, porque antes até da gente começar, a gente fez negociações, né, e essas negociações iniciais, assim, foram fundamentais para a gente conseguir estar no trabalho, trabalhar, ser profissional, sem que o nosso momento de casal, o momento em que a gente está vivendo quanto pessoas CPF, e não atrapalhe o nosso CNPJ e vice-versa, Que na né. verdade isso some, né? Que isso agregue, que isso contribua, deixe ainda mais forte a sociedade. Você já teve alguma sociedade antes? Não, eu sempre construí as minhas coisas eu. Eu já tive uma sociedade antes. E aí eu vejo até, não é fazendo comparação, né? Até porque quando eu tive sociedade foram com outros 3 homens. Mas a importância, para ressaltar a importância de combinados. Assim, toda sociedade, obviamente, precisa ter combinados, mas não necessariamente é assim que acontece. E esses combinados não é só sobre questões jurídicas. É combinados, assim, como você está falando, CPF, né? Combinado do dia a dia. Pessoa com pessoa. É, aí, enfim, falando da gente, assim, especificamente, eu não escondo que a gente é um casal, não tento Mas maquiar. o que você falou da outra sociedade eu não entendi. É que eu já tive uma experiência de sociedade, né? Então, Hum. tipo, a gente começou uma sociedade, você nunca teve sócios e eu já tive. Então, eu tô falando assim do ponto de vista de combinados. Aí logo no começo da nossa sociedade, eu vi a importância de ter combinados, porque eu já tive uma experiência antes e eu sei as consequências de não combinar coisas. Então, por exemplo, vou já aqui falar de uma coisa jurídica. Quando eu comecei uma sociedade, não necessariamente eu já comecei organizando a parte jurídica. Por mais que houvessem combinados desse, a gente começou como uma parceria que a gente ia formalizando e fazendo os trâmites à medida que a empresa já estava funcionando. E uma coisa interessante que eu achei muito legal da gente, que a gente já começou a empresa organizando a parte jurídica. Então, a gente é um casal, a gente sabe de, sabia de todas as dificuldades problemáticas de abrir uma empresa e a gente não abriu mão da parte burocrática, mesmo estando ali com os combinados e parcerias no dia a dia. Então a gente abriu um CNPJ, essa empresa é uma empresa LTDA, que eu tenho uma participação de 50% e você tem uma participação de 50%. Isso tem documento, tem contabilidade, tem tudo organizado. Então, assim, quando você vai falar de amor e negócios, eu acho que as coisas estão juntas, mas estão também separadas do ponto de vista de responsabilidades e coisas que têm que ser feitas. Tem uma coisa que eu sempre pensei, assim, sobre casamento, casamento mesmo, papel, assinar um documento, né, que casamento sempre foi uma coisa muito distante das relações de pessoas negras, né. As pessoas elas se casam na boca, somos casados de boca. A gente preto, entende que não precisa de um papel para se respeitar. Se juntou. Se juntou, são amigados, estão morando junto. E assim, a gente sempre teve isso, né, eu tenho isso ainda de, tipo assim, independente da gente ter um papel ou não, o acordo que eu fiz olhando nos seus olhos e que você fez olhando no meu, tem que valer, entendeu, independente de ter um papel ou não. Mas não funciona assim pra todo mundo. Então eu tenho percebido que as pessoas, elas fazem nessa relação amor-negócio, elas fazem um negócio dentro do amor, mesmo sem ter uma empresa junto.
Porque o rico, ele, quando vai morar junto com alguém, eles assinam um documento, cada um divididinho com seus bens, com suas coisas, né? Então o negócio tá existindo. Uhum. Tem muitas famílias que se casam. Tipo, não é o homem e a mulher que casou, é uma família, a família Juraci, não sei quanta, com a família Gomes da Costa. Se juntou. Então, assim, às vezes é um casamento que, quando aquelas duas pessoas eram criança, os pais já estavam aqui, rapaz, esses meninos, né, junto. Então, assim, a gente não tem essa premissa de amor e negócio, de entender que o amor tem que vir também junto com uma mentalidade de construção de vida. A É. gente não tem isso. E também tem uma questão que é não enxergar no casamento a sociedade. A sociedade. Independente, assim, de ter empresa. Por exemplo, se a gente não tivesse a Laboratório Z, ainda assim a gente Seria estaria em negócio. sociedade, É. porque existem as despesas, existe a responsabilidade de cada um com a casa, com comida, com tudo. Aonde investe o dinheiro? Tipo assim, eu trabalhei, você trabalhou. A gente investe esse dinheiro como? Pra onde é que vai? Pra onde a gente destina? Vamos comprar uma casa juntos? Vamos comprar um espaço e alugar e construir alguma coisa, um estabelecimento que não seja nosso, que seja pra outra pessoa alugar? Uhum, Isso são negócios também, uhum, né? Tipo assim, como a gente destina a verba que cada um faz separado, mas vivem uma vida juntos. uhum. Então, quando a gente pensa quando a gente se juntou, na verdade, quando a gente resolveu transformar nosso afeto em uma relação, a gente já percebeu que aquilo precisava de uma organização quanto negócio, Sim. né. E é legal que a gente começou a se relacionar e logo em seguida a gente formalizou também o começo da Labs. É. E ainda na nossa relação, a Na gente. verdade, eu vou aqui abrir um espaço. Diga. Eu acho, porque assim, né, o bonito disse que quando me viu falou: "Quero fazer uma sociedade com ela, quero casar". Eu acho que ele já me olhou negociando comigo antes de falar comigo, negociou com minhas ancestrais primeiro, pra depois porque aconteceu tudo muito junto, a gente começou o negócio e começou a ficar junto, então É, tipo você se lembra você se lembra que a gente ficava trocando umas ideias quando eu estava fazendo aquele podcast, Cole hum, Comigo? hum. Você ficava trocando O ideia, nome das coisas, não tem menino. problema não, Bota um pi. não tem problema. E aí, a gente trocava uma ideia, e eu, na medida que a gente conversava sobre a nossa vida, estava ali na paquera. Hum. Na paquera não, ele não podia encostar em mim que eu estava de resguardo, Assim, de feitura. é flerte isso? É, No f Quando a gente ficava se conhecendo se conhecendo. na conversa, eu ficava percebendo seus potenciais como roteirista, percebia, tipo, uma expertise, assim, de solução de problemas, então estaria aí também produção envolvida. E eu ficava vendo também, assim, muito assim um talento, assim, diferente, com direção. Coisa assim, eu falava: Diferente. Gente, eu passei a maior parte da minha vida fazendo workshops e oficinas, então, assim, não foi uma coisa que veio de Deus, caiu do céu, "Um dom, entrou em mim não, o é um dom". processo silencioso mesmo, eu passei muito tempo sozinha, pensando, planejando, construindo, que isso aí também pode até virar assunto, né, quanto tempo, às vezes, a gente leva planejando algo que, às vezes, só precisa a gente colocar em prática, mas enfim, isso é um assunto para outra hora. Sim. Mas eu vivenciei isso, então quando a gente se conheceu, que José fez assim: "Saia daí, venha pra cá, venha pra fora, venha para o mundo, venha ver como as coisas acontecem". Foi muito importante, assim, também. E aí eu gosto disso na nossa relação de negócio, que acaba entrando na nossa relação de casal, que é você me olhar com verdade e me dizer assim: "Pô, isso é massa. Pô, presta atenção que isso não tá legal". E aí, muitas vezes, quando eu vou fazer algum trabalho eu sozinha, que ele não está, e aí eu tenho um comportamento, eu tenho uma conduta, eu chego nele: "Baby, rolou assim, aconteceu isso e tal. O que é que você acha?".
porque acaba que a gente tem essa visão mesmo um com o outro sobre o profissional, sobre o trabalho, que nem já aconteceu com ele, dele tá fazendo um trabalho, eu falar, isso tá abusivo, não tá não? De eu estar vendo ele sentado na ilha de edição, trabalhando, trabalhando, se matando, e o cliente incessantemente sugando e puxando tudo que ele tem pra entregar, e eu falar, isso tá abusivo. Eu acho que você precisa colocar uns limites aí. E a nossa relação e os nossos combinados fez a gente entender que a gente também precisa ter combinados com as pessoas que estão à nossa volta, com as outras relações que existem, né, de trabalho. Isso também é muito bom, assim. Acaba que entre a gente acaba que entre a gente acaba conseguindo, eh, ter exemplos de como fazer em outros espaços. Sim. O inverso do que muitas vezes do que motivou a gente a fazer isso aqui, né, que é ver casais que são casais se escondendo na pauta que é casal, Uhum. né, evitando coisas porque é casal, evitando demonstrar que tem uma intimidade. E assim, Tem que desenvolver um bom senso muito grande. em Tem que todos os des em espaços. todos os espaços. Esse é mais um. E a gente tem essa coisa de lidar com fornecedores, e a gente é um casal, lidar com o cliente, contratante, e a gente é um casal, e também tem essa coisa de lidar com colegas, que é quando não é a Laboratório Z que está prestando o serviço, eu estou fazendo um freela ou ela, e a gente também tem ainda esse bom senso de lidar com algumas situações, porque às vezes a gente entra em produções que não é a Laboratório Z, a gente está como freelancer, mas a gente está no mesmo projeto. Isso já aconteceu também. E aí é mais uma situação ali para lidar com um bom senso e relembrar todos os combinados que a gente tem, né. E uma coisa importante também que eu vejo, né, nesse processo, nessa trajetória, é que no começo a gente percebia uma insegurança de algumas grandes marcas e clientes em contratar a gente, porque somos um casal. A gente já teve assim uma situação de um cliente ficar meio inseguro, só que justamente a nossa segurança e firmeza de sim, estar como um casal empreendendo e transparecer isso, transparecer essa segurança de negócio funcionando para além do casal, foi o que manteve assim a gente no game ali do trabalho. É, já aconteceu também de a gente estar em uma produção com um artista, a artista gostar de mozinho, e pedir pra uma pessoa vir perguntar se a gente era um casal. Aí eu fiquei assim, eu falei: "Somos um casal, Normal. somos um casal". Aí, tipo, ela ficou birrada comigo, tipo, querendo me destratar, porque a gente era um casal. Eu falei: "Amor, que isso?". Aí ela arrumou um boy no meio do trabalho, no trabalho ela arrumou um boy, conheceu um boy, E ficou feliz e de ela novo. ficou de boa comigo de novo, voltou tudo ao normal. Eu falei: "Gente". Acontece. E já aconteceu o inverso também, É. né, da gente estar trabalhando e uma pessoa descaradamente se flertar comigo e, tipo, o mozinho assim, eu falei: "Eita, meu Deus, mordeu aqui a mandíbula, ó". Não, eu fui. Segurou aqui, respirou e continuou. Eu falei: "É". Agora você acredita que depois eu achei engraçado, velho. Depois eu fiquei dando risada sozinho, eu falei: "Meu Deus". Acontece, acontece no metrô, acontece no ônibus, acontece em eventos que a gente é, tipo, aniversário de uma criança. Acontece, velho. Acontece. E se a gente não souber lidar com isso no dia a dia, a gente também não vai conseguir saber lidar com isso no trabalho, né? Que é mais uma camada de espaços que existem. Então, eu tenho muito essa noção, assim. E aí tem uma coisa que é muito legal, né? A gente faz reuniões pra Labs e faz reuniões pra nossa vida, pra casa. E aí, teve uma vez que eu estava conversando com ele, falando de coisas da Labs, e ele falou: "Não sei o que, não sei o que, amor". Eu falei: "Epa, quem está falando aqui com você é a sua sócia, não é seu mozinho". Isso é uma coisa inclusive Porque às vezes importante, é porque importante às vezes dá colocar, uma né. misturadinha. Eu vejo como um ponto positivo essa possibilidade de sociedade tão próxima, no sentido da gente ter muito tempo para resolver mais coisas. A gente acaba tendo mais tempo, por exemplo, para planejar, para avaliar o que deu certo ou o que não deu, para É, mas ver assim, a gente estratégias. divide o tempo, né. A hora em que eu tô descansando, é a hora em que eu tô descansando. Tem uma coisa muito terrível que as pessoas fazem, que eu já ouvi as pessoas falarem, e que já me perguntaram também de tipo assim: "Vocês levam
Tipo, vai dormir, tem aquelas conversas de dormir de casal, e aí fica falando de negócio. Eu acho que tem hora pra tudo, sabe? Sim. Tipo assim, baby, agora não é a hora, a gente tá aqui deitadinho. Vamos falar da nossa vida, de como tá a nossa cabeça, por exemplo, como a gente tá se sentindo, né? De Já como a gente vai aconteceu o inverso organizar, também, né? de como a gente vai organizar nossas coisas. E eu acho que super cabe, e que todo negócio, toda a sociedade, se funcionasse assim, seria incrível, que é, vamos sentar para resolver a nossa sociedade, e no meio dessa conversa eu falo como eu tô me sentindo. Porque eu preciso dizer como eu estou me sentindo pra gente conseguir organizar o nosso negócio. Uhum. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso cabe. Eu acho ruim quando o negócio invade a casa, o quarto, a cama. Isso é ruim. Mas o inverso, com respeito, com cuidado, eu acredito que vale. E todo negócio, independente de ser um casal afetivo ou não, poderia funcionar assim, sabe? Então aí, deixo aí também, É. sócios, conversem como estão a cabeça de vocês no momento, como está a vida de vocês no momento, para que vocês não acabem passando para o negócio as suas feridas, né? Não contamine o negócio com o seu momento ruim, porque vale isso também, sabe? Você resolver os problemas. A gente tem que se resolver primeiro para a gente conseguir sentar e falar de negócio. Senão a gente vai estar resolvendo o negócio e discordando de propósito, porque isso também acontece. É. Somos seres Não é, humanos, a né? gente não quer romantizar também o amor e negócio, não é uma coisa romântica, é realmente É um é um desafio. É um desafio, desafio. um exercício diário, porque sim, o que a gente tem de desentendimento ou de ruído, isso pode sim influenciar numa conversa sobre a empresa. Mas a gente tenta ao máximo separar isso. Eu, pelo menos, fico muito ligado, assim. Se eu tô irritado com você, a gente tá em um processo aqui de trabalho, eu fico realmente me concentrando muito em, não, isso aqui é sobre a empresa, eu estou trabalhando e ela tá trabalhando. E aí pode até ter bico, pode até ter cara feia, mas, O bico vai existir sempre. mas o trabalho acontece, né? O que precisa ser feito, vai ser feito. Isso, Agora já aconteceu também uma coisa muito bizarra, que foi, a gente foi fazer um trabalho como Labs em um negócio que ele já tinha relação com as pessoas, já tinha feito trabalho para as pessoas. E as pessoas eram extremamente racistas. Racistas e outras coisas mais. E aquele da. E. E quando eu comecei a fechar minha cara por ver muita bizarrice e ir falando pra ele, tipo assim, véi, isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso que essas pessoas fazem é bizarro. As pessoas começaram a jogar esse meu não gostar do que elas estavam fazendo pra algo de casal. E teve até uma pessoa que comentou assim: se já está assim agora, imagina quando casar. Uma mulher branca falou isso, assim, como se eu estivesse incomodada com as pessoas do trabalho, mas não era. Eu estava incomodada com as frases, as falas, a forma em que a gente estava sendo tratado e que outras pessoas naquele espaço, que estavam pagando para estar naquele espaço, estava sendo tratada. Então, assim, foi bem ruim, bem ruim. E ser um casal foi uma forma que essas pessoas utilizaram de me colocar de preta raivosa, né? E elas sabiam exatamente o que elas estavam fazendo. São pessoas. Nossa, são pessoas terríveis, pessoas conhecidas na internet, enfim, mas que são terríveis, terríveis, nem me dando barra de ouro para trabalhar de novo com elas. Eu não trabalho porque realmente não tem como trabalhar com racista, né, gente? E ainda que utiliza do que somos e que fazemos com, assim, com muito cuidado, com muito primor, para colocar contra a gente. Então foi terrível. E aí ficaram tentando esse jogo, né, de colocar a gente como casal contra o outro. francamente, tem uma coisa que faz a diferença, assim, que eu percebo, e quando você relata isso, eu vejo que é o que a gente consegue, é a via que a gente consegue separar as conversas de empresa e casa, vida, que é a nossa relação de amizade também. Então, desde quando a gente começou a se conhecer, a gente foi desenvolvendo uma amizade muito grande. Então, meio que a gente pode estar até tretado como casal e pode estar tendo algum conflito, alguma discussão como empresa, mas a gente consegue conversar como amigos. Então, É, verdade. falar do que se sentiu no trabalho, ou como o cliente tratou, ou o que aconteceu, ou enfim, é uma forma.
de ter uma terceira via, digamos, né? A gente tem uma via ali de casal, de que a gente tem intimidade, tem uma via empresarial, que a gente fica lidando também com outras pessoas da empresa, e tem uma via de amizade mesmo, de tipo, dar um toque, falar, velho, se passou nisso, não pode acontecer, porque na medida que a gente foi trabalhando, na medida que a gente foi produzindo e atendendo clientes, eu também fui aprendendo a ser sócio de uma mulher, porque eu tive uma experiência com homens e é completamente diferente. E isso também foi nutrido por uma amizade de você me dar vários toques, de Essas falar, pessoas mesmo que você trabalhava e de falei assim: "Velho, falar como de é que você consegue coisas, trabalhar com essas pessoas?" de abrir os olhos sobre alguns assuntos e também vice-versa também, de dar um toque em você, de falar, não, véi, não é necessariamente assim que funciona no mercado, acho que você pode fazer outro caminho, outra estratégia de lidar com essa situação que você está nesse trabalho, enfim. É, tem isso eu acho que é muito importante numa relação, tanto de sociedade quanto uma relação de casal, né? Ter também a amizade ali, muito firme, muito segura mesmo e muito verdadeira. Tipo, falar a verdade é uma coisa crucial para dar certo. E eu vejo isso de falar a verdade não só porque a gente está falando de amor e negócio, para todos os âmbitos, né? Assim, com certeza a verdade ela vai trazer os frutos verdadeiros. Então, uma relação tão próxima precisa ser verdadeira. Então, se é uma sociedade, já tem que ser ali na base da verdade, mas acontece, e eu acho que também é necessário ter a parte da omissão. Isso é, falando de sociedade. Aí você vai colocar mais uma camada, que é amor. Calma, não entendi. Na Eu tô sociedade falando, tem que ter omissão? se você é sócio ou sócia de uma pessoa, não necessariamente essa pessoa é íntima sua. Você Ah, vai ser verdadeira e omissa no que diz respeito a coisas que só dizem respeito a você. sim, sim. Já numa Tem relação, individualidade, né? uma Não é omissão individualidade. necessariamente. E já numa relação assim como a nossa, a gente é um casal e sócios, aí já vai ter, tipo, nossa vida é um livro aberto um para o outro e precisa ser verdadeiro também ali no negócio. Mas a gente também tem nossa individualidade. É gostoso olhar e Sim, ver que, por mais que a gente tenha emaranhado nossa vida uma na outra em vários existe aspectos, ainda também eu individualidade. ainda sou uma e você é outro. Inclusive Isso é no muito bom. processo criativo, isso é uma coisa que a gente percebeu. A gente cria muitas coisas juntos, a gente opina os processos de cada um, mas antes de opinar, existe uma individualidade. Eu gosto de fazer minhas coisas ali, ó, testar, se deu errado, tudo bem, vejo outra forma, assim como eu respeito seu espaço ali de criação também e opino quando me é permitido opinar. Quando eu peço. Se eu não pedir, não se meta. É tipo isso. Hum, José tem isso com os vídeos dele. Às vezes ele me mostra e ele não quer que eu opine, ele só quer me mostrar e é, ver minha reação, né, aí eu tenho que entender esse tempo. E tem vezes que ele mostra e ele quer a opinião, aí ele abre espaço pra eu falar. E vice-versa, às vezes eu escrevo também, começo a ler, aí ele quer falar, eu: ainda não terminei", aí eu volto. importante isso. Mas é gostoso, assim. Eu acho muito maduro. E os contras? Quais são os contras? Os contras é o desafio, né, é um desafio. É, Os contras é o que todo mundo já sabe do que é ser um os casal. contras, Viver a 2, construir a 2. eu não sei se é um ditado, mas tem, não se mistura amor com negócios. Você já ouviu falar esse ditado? Eu É já um ouvi, mas ditado ou é uma frase? mas tipo assim, isso é um contra pra nossa construção? Não, isso reforça que existem muitos desafios e muitos contras. Essa fala popular, esse pensamento, que eu não sei se é um ditado, de não É se um ditado mistura, popular. é, eu, e Amor e negócio não andam eu acho juntos. que isso tem várias interpretações, Eu acho também, várias camadas porque a de gente tá aqui, né, interpretações. há quantos anos fazendo acontecer. Beyoncé e Jay-Z estão aí também. Lázaro Ramos e Thaís Araújo, lindos, perfeitos. É, Fazem várias coisas juntas, constroem várias coisas juntos. Estão aí. e é isso aí. E assim,
O negócio são 2 elementos, né? É amor e negócios. Então, são 2 coisas caminhando. E lembrando que, mesmo que você não tenha um negócio especificamente, uma empresa especificamente com uma pessoa, você sendo casado, você tem um negócio de vida, que talvez seja até maior Maior e mais do profundo. que mais profundo do que ter uma A empresa. empresa pode acabar, a empresa pode mudar de área ou de forma de atuação. E inclusive esse é um combinado nosso lá no começo. A gente ficou falando assim: "E se a gente terminar um relacionamento, se der alguma treta entre a gente como casal?" Fala: "O negócio existe do mesmo jeito, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito, só que não tão próximo mais, né, E aí vai não no mudar a mesmo nossa teto." relação de casal, não é a relação do negócio. A proximidade do negócio vai existir, mas não vai mais existir junto com a proximidade de casal. Enfim, Tem gente, que ter, é tão maturidade também, lógico, maturidade pra lidar com isso. é tão eu acredito, né, que as coisas mais complexas da nossa vida, elas são simples. E aí, essa relação é uma relação que exige essa complexidade Que é dentro simples. da ação simples. A ação simples é conversa, verdade, transparência, parceria, confiança, ações simples mesmo, né, mas que são complexas dentro de tudo que a gente se coloca. Então, assim, dentro disso tudo, né, pra gente amarrar a ideia e fechar tudo, eu gosto muito da nossa vivência, da nossa relação. Assim, gosto muito de tudo que a gente Pode dar beijo constrói. na boca no podcast? Não. Não pode, né? Gosto muito de tudo que a gente constrói, assim, de como a gente faz. Acho muito, muito lindo isso que a gente consegue. Mas, a gente vive com os nossos olhos um aberto, outro arregalado, um para o outro, para o que a gente constrói, para nossa casa, para nossa vida, para os nossos planos, né. E fica aí também uma forma de vocês verem, entenderem um pouco como a gente funciona, refletirem sobre isso, porque hoje a gente tá falando de amor de casal, mas a gente pode falar também de amor de amigo. Quantos amigos constroem coisas e a amizade acaba por falsidade, por falação, porque contou a coisa do outro. Isso também é uma relação que precisa ter negociações, também precisam ter as coisas bem estruturadas. E sim, existem pessoas que constroem negócios só pela construção do negócio. Tipo assim, não somos amigos, mas eu gostei de você, da sua integridade, de como você pensa e do que você tem pra me oferecer. Vamos fazer um negócio? Uhum. Esses negócios é o que geralmente dá muito dinheiro, porque as pessoas estão pelo dinheiro. Tem isso também ainda importante, que é as motivações não são românticas e amor, e a gente montou a empresa para ganhar dinheiro também, né? A gente montou a empresa porque a gente ama fazer audiovisual e a gente quer viver disso. Viver disso exige pagar contas, são muitos boletos, é uma área extremamente cara de se manter, de se estar. É, e ter o audiovisual como plano A é uma coisa assim desafiadora, Desafiador. desafiadora. E estamos aqui firmes e fortes, seguindo. E a gente acredita muito nesse formato, né? Eu acho que se a Labs não fosse assim, já teria terminado, hein? Se Já, a gente não real. fosse tão verdadeiro assim com os nossos propósitos, de falar o que é que a gente quer no futuro, porque a Labs é muito esse pensamento em comum e vontades em comum das nossas vidas individuais e que elas se encontram como negócio também. É. Tipo, o que eu quero para meu futuro tá caminhando assim e se encontra com o caminho dela. Então, a força que eu faço para isso dar certo é tão quanto a força que ela faz também. É por isso que é 50 a E 50 a tem uma empresa, coisa né? muito bonita também, que é, a gente foi percebendo que a gente não estar junto apenas: "Ai, eu te amo, vamos ficar junto". O que eu sou, o que eu penso e o que eu quero condiz com o que ele é, com o que ele pensa e com o que ele quer. A gente não se molda pra ser o que o outro quer. Cada um é o que é, e isso faz a gente ficar junto.
Uhum. Isso é muito gostoso. Hum. Então é Tem uma isso. outra coisa também tem outra coisa também que eu acho legal pra não perder o assunto. É que eu esqueci agora, acredita? Acredito. Mas eu ia falar sobre mais um ponto positivo da Ele forma que a quis gente falar de lidar. pontos negativos, mas ele só tá trazendo pontos positivos. É, velho, ponto negativo a gente já sabe já o que dá ruim. Eu acho que essa conversa é muito um ponto de vista, assim, de horizonte pra seguir. Como fazer diferente daqui pra frente, se não tá fazendo. Eu acho que foi legal também ter essa conversa pra gente reforçar nossos combinados, assim. O podcast agora tá com esse formato, a gente não corta. Então, é a vida real como ela é. A gente tá testando, né? Como eu falei, um laboratório é um espaço de experimentação. E a gente tá testando novas formas também de estar trazendo informações, conteúdos, conversas e formas de pensar para vocês, né? Ah, lembrei o que eu ia falar. Tem uma coisa que a gente lembrei, que é as funções da gente, elas se complementam. Então a gente percebeu, Zanza escreve e dirige. Eu filmo e edito. O filme tá pronto. O filme tá pronto, tá escrito. Tem alguém pra dirigir, tem alguém pra filmar e tem alguém pra finalizar, editar, fazer tudo. Então, assim, é muito legal, porque a Labs hoje tem pessoas envolvidas, né? Queria mandar um abraço pra nossa galerinha. Alex, contabilidade. Patrícia, PCF, PCF Contabilidade. Administração Administração Financeira. Financeira. Fernanda, Advocacia, Direito. Um time, viu? O Um time. time, uma galerinha que tá Tem sempre nossos conectada. colaboradores também maravilhosos aí. A gente tem João, Chaves, vai falando. Tá falando aí. Várias pessoas, que Várias são pessoas pessoas que colam com a conectadas aí, né? gente. Colam com a gente, que produzem junto, que estão nos trabalhos. Enfim, E que muito ajuda a legal. gente a ficar forte. Yes. Mas o pilar, a base, o sustento do babado somos Os nós dois. garimpeiros, a É. garimpeira e o garimpeiro. E aí é isso, vamos vivendo nossos altos e baixos. Eu acho que é por isso, pensei isso agora, que a Labs é tão viva. Tipo, tão viva. Porque a nossa verdade ali, tudo posto à mesa. Enfim, muito massa. Poder contar um pouco desse processo nosso aqui É, pra você. quem sabe numa outra oportunidade a gente fala de mais coisas sobre isso, Uhum. mas inicialmente é porque a gente grava e a gente conversa aqui e tal. Quando eu vejo o podcast no ar, eu lembro de várias coisas que eu poderia ter dito. Mas Você faz acredita? parte, faz parte. Faz Mas parte. tudo bem. Esse é o desafio também de sermos nós por nós, né? Porque a gente senta aqui, conversa, depois a gente pega o material, disseca todo esse material, entende o que é que de fato vai pra rua. Somos nós fazendo o que é nosso acontecer. E isso é muito especial também, assim, o processo de se dispor a acreditar em si e no outro, né, em quem tá do seu lado. E eu acredito muito, né, nesse caminho que a gente tá construindo aqui pra gente, que vamos chegar numa estrutura de ter uma equipe aqui na nossa frente. Vou olhar pra frente e eu vou ver pessoas, eu vou sentar em casa pra fazer um outro trabalho, escrever um livro e quando eu rolar a tela, vai estar lá o podcast. Eita, já lançaram, ficou incrível, gente. Vou ter com quem falar, com quem agradecer por estar colando, sabe? Porque é por isso que a gente também tá junto, né, quanto sociedade, para que o que a gente quer muito aconteça. Quando eu conheci José, ele já fazia um podcast, ele já tinha um trabalho em andamento. E por falta de braços, talvez de apoio, talvez de pessoas para colar, as coisas foram começando a parar, e parou, né. E aí quando a gente se junta ele trouxe isso: "Vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast, vamos fazer um Não, podcast". real. Na verdade, eu já cheguei com até o lugar agendado pra você. Falei: "A gente vai fazer um Porque podcast em tal lugar, vai gravar tal dia". porque assim, é isso, né, a gente ter a certeza de que quem está do nosso lado
tá pensando como a gente, né? Ele programou tudo e ele sabia que eu ia topar, que eu ia sentar e escrever o podcast pra gente chegar aqui e desenvolver, entende? Então fica isso aí também pra você. Presta atenção em quem tá do seu lado, em quem cola com você, em quem pode somar, sabe? O amor pelo amor, ele é maravilhoso, mas o amor por fazer a vida acontecer também é incrível, sabe? Amar quem tá com a gente, fazendo a nossa vida acontecer, porque tem muita gente amando quem tá prejudicando o psicológico, quem tá se prejudicando financeiramente. Eu ouço muitas histórias de casal, terminou, o homem pegou o dinheiro emprestado com a mulher não pagou. Essa maluquice que, tipo assim, vamos se escolher pelo amor, pelo afeto, mas pela pessoa também, né? Que está ali à nossa frente. Vamos. Que seja uma troca também, né? Justo, Uma justo, troca justo. A justa. bancada do mercado tem 2 lados, então essa lógica do amor pelo amor, gente, amor pelo amor tem mulheres morrendo, amor pelo amor tem agressões, tem abusos, tem violências psicológicas, tem uma série de coisas muito ruins no amor pelo amor. A gente pode amar de longe, se não faz bem pra nossa vida, pra nossa carreira, Amar né? de longe. Amar de longe, querer o bem, pô, te quero bem, não vou te fazer mal, não vou te prejudicar, mas você na minha vida não dá certo, não me faz bem. E aí, se ama de longe. Lógico, amor. É isso aí. É isso aí. Esse foi mais um Abiscast. Espero que vocês tenham gostado, Até espero que breve. tenha também explodido algumas ideias dentro de vocês, casais, amigos, que querem construir algo juntos. Combinem, tenham os acordos de vocês, sabe? Se resolvam primeiro quanto 2 pessoas construindo algo, antes de serem 2 profissionais construindo algo. E se respeitem com verdade, com afeto, com sabedoria e com Pa- lucidez, né? Palavras-chave. Racionalidade. Palavras-chave do podcast. Maturidade, verdade. Confiança, transparência e parceria. Tamo junto. Encerra aí que eu vou dar um beijo na boca.